Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima, professor de matemática, e com a atual situação que nós vivemos hoje, foi necessário que buscássemos um novo projeto, uma nova forma para a gente poder continuar o nosso trabalho de sala de aula com a disciplina de matemática. Dessa forma, então, a gente acabou desenvolvendo esse novo projeto através deste canal para que a gente continue esse trabalho. Então, sem mais demoras, vamos para a aula! Então vamos lá, galera. A gente vai falar agora, primeiramente, sobre os conjuntos numéricos, parte 1. Então, nessa parte 1, a gente vai ver o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, e o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Então, vamos a esse início aí. Primeira parte, conjunto dos números naturais. Está aqui a representação, letra N é o que representa o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São aqueles números, olha aí, ó, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente até o infinito. Então, são todos aqueles números que são inteiros, que incluem o zero e os números positivos. Então, na forma de diagrama, essa aqui seria a representação, tá, dos números naturais. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, algo bem simples. E aí, posteriormente, a gente vai ver um segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Olha só, números inteiros, representado pela letra Z. Quem são esses números inteiros? Eles compreendem, esse conjunto compreende o zero, os números positivos, olha só, 1, 2, 3, até o infinito, os números negativos também, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Então, você tem a parte aí do zero, positivos e infinitos, que são positivos e negativos, que são inteiros, e são números que vão ser infinitos, tanto para um lado como para o outro. Ou uma outra forma de representação também. Aqui eu tenho, olha, 0, aí eu tenho para o lado esquerdo, que vai até o menos infinito, e para o lado direito, que vai até o mais infinito. Qual é a diferença? É que aqui, olha, eu tenho um sinalzinho de mais para representar quais são os números que são positivos. E aqui eu não tenho sinal de mais, porém, representa também os números positivos. Então, o que a gente precisa lembrar? Que quando tem um sinal de mais, você tem aí um número positivo. Quando não tem sinal nenhum do lado, o número também é positivo. Então, são duas formas de representar um número positivo. E no diagrama, como é que vai ser os números inteiros? Está aqui o diagrama dos números inteiros, só para a gente compreender que também dentro dos números inteiros a gente vai ter quem? Os números naturais, que foi o que a gente acabou de ver aqui em cima. Por que isso acontece? Observa aí, ó, números naturais. Não é do zero até o mais infinito? Está bem aqui, olha. Essa parte aqui do zero até mais infinito faz parte dos números naturais e está dentro dos números inteiros. Então, todo o conjunto dos números naturais está dentro, ou seja, está contido no conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que todo número natural também é um número inteiro. Por quê? Porque ele está aqui dentro, ele faz parte. Mas, cuidado com esse detalhe, nem todo número inteiro vai ser um número natural. Exemplo aí, ó, o número negativo, ele é um número inteiro, mas ele não é natural. Então, ele compreende o quê? Essa parte aqui que não faz parte dos números naturais. Então, para os números naturais, eu tenho zero, os positivos, e aqui os inteiros, o que é o restante dos números inteiros, seriam o quê? Os números negativos. Então, só para a gente lembrar, números inteiros é o zero, todos os positivos e todos os negativos que são inteiros. Tá? Então, até aqui, números naturais e números inteiros. Vamos ao próximo. O próximo que a gente vai ter são os chamados números racionais. Olha só, representado pela letra Q, o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? É o conjunto dos números que é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Calma aí, professor. O que é numerador e denominador? Vamos lembrar. Numa fração, o numerador é o número que fica em cima e o denominador, o número que fica embaixo, tá? Então, o número de baixo, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, ok? Vamos a alguns exemplos de números racionais. O primeiro aqui, olha, um deles, eu tenho aqui 0,66666, esses três pontinhos aqui indicam que esse 6 se repete infinitas vezes. Que tipo de número é esse? Esse aqui é o que a gente chama de dízima periódica, tá? Por que dízima periódica? Porque a gente observa que nessa dízima aqui existe o quê?
um valor que se repete infinitas vezes. Esse valor que se repete infinitas vezes a gente chama de período. Então, o período aqui é 6. Como nós temos um período, que é o valor que se repete, a gente chama de dízima periódica. Dízima periódica é número racional. Se a gente conseguir representar ele na forma de fração, claro que ele é. E, adivinhe, tem como representar na forma de fração. 6 nonos seria a representação na forma de fração. Por quê? Porque se você dividir 6 por 9, o resultado vai ser 0,6666, infinitos números 6 aqui. Então, se tem como representar na forma de fração, essa dízima periódica é um número racional. Então, já coloca logo na tua cabeça. Toda dízima periódica, ela vai ser um número racional, ok? Mas aí, existe uma outra forma? Eu poderia representar essa mesma fração de uma outra forma. Fazendo o quê? Uma simplificação. Observa o seguinte, se eu simplificar 6 nonos, se eu simplificar por 3, lembra aí o que é simplificar? É a gente dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Dá para dividir por quanto? Por 3. Se eu dividir 6 por 3, ó, o resultado é 2. Se eu dividir 9 por 3, o resultado é 3. Então, 2/3 também é uma fração que representa 0,6666. Você pode fazer esse teste aí, ó. Divide 2 por 3, que você vai encontrar esse resultado aqui. Ou uma outra forma de representar também seria você só montar aqui, ó, 2 dividido por 3. Lembra que a fração ela é a representação de uma divisão também, ok? Então, aqui seria uma forma da gente representar essa dízima periódica. Então, já sabe, dízima periódica faz parte do conjunto dos números racionais. Ah, isso só acontece com números positivos? Não, acontece com os negativos também. Olha aqui, ó, eu tenho a fração menos 3/5, que poderia ser representado menos 3 sobre 5 também. Ó. Aqui eu tenho menos antes da fração, esse menos serve para a fração toda, e aqui eu tenho menos apenas aplicado para o 3. Observa que isso aqui seria a mesma coisa que eu dividisse menos 3 por 5. Ou seja, aqui já está na forma de fração. E se já está na forma de fração, já sabe, é número racional. Então, o número racional ele pode ser tanto positivo como negativo, desde que ele possa ser escrito aqui ó, na forma de fração. Se você consegue escrever esse número na forma de fração, ele é um número racional, ok? E aí, então, para a gente entender na sua forma geral o que seria um número racional, ele é o número x, tal que o x é igual a A sobre B, com A pertencendo aos números inteiros, B pertencendo aos números inteiros e o B diferente de zero. Meu Deus, professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Esse x aqui, ele está aqui para indicar que é qualquer número e esse tal o quê? Claro, ele vai dar a condição desse número. Que condição é esse? Que condição é essa? Que esse número aqui, que fica no lugar do x, possa ser representado na forma de fração. Esse A sobre B está indicando para a gente que ele vai ser representado na forma de fração. E está indicando que esse A, que é o número que fica em cima, o numerador, ele vai pertencer aos números inteiros. A gente viu agora há pouco quem são os números inteiros. E o B também vai pertencer aos números inteiros. Só tem um detalhe, olha, o B não pode ser zero. Ou seja, o número racional, na sua forma geral, é aquele número que pode ser representado também na forma de fração. O A, que é o número que fica em cima, é um número inteiro. O B, que é o número de baixo, também é um número inteiro, só que ele não pode ser zero. Esse é o grande detalhe aqui. E aí a gente vai ver os números racionais na reta numerada. Olha só, eu tenho aqui a reta numerada, só para a gente lembrar, bem no meio fica o zero, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Tá? E aí qual é o detalhe aqui que a gente pode observar? Olha, o número 1/2, que é 1 sobre 2, ele fica exatamente entre 0 e 1. Então, aqui eu vou ter ele como um número racional e que eu posso colocar na reta numerada. Eu só preciso identificar onde exatamente eu posso colocar esse número. Se eu fosse colocar, por exemplo, aqui 1/2, ó, 1/2 fica entre 0 e menos 1. O menos 1/2 fica entre 0 e menos 1. Por quê? Porque ele aqui já é negativo. Ó. Ele está para o lado do negativo. Então, tenham muito cuidado com o sinal desse número. Porque se esse sinal for negativo, esse valor vai ficar para o lado negativo, ou seja, lado esquerdo do zero. Se esse número é positivo, ele vai ficar para o lado direito do zero, ok? Tenha cuidado com isso, porque os números racionais podem ser positivos e negativos. Entre dois números racionais diferentes, sempre existe outro número racional, que é o que a gente tem aqui. Ó. Olha, observa aí. Ó. 0 e 1 também são números racionais,
Mas, professor, a gente viu agora há pouco que eles são números naturais, eles são números inteiros. Como assim? Vamos verificar aqui, ó. O 1 pode ser representado na forma de fração. Está aqui, 6 dividido por 6 dá 1. Então, já que eu posso representar na forma de fração, o 1 é um número racional. E o 0, professor? O 0 dividido, eu coloquei aqui dividido por 6, mas poderia ser dividido por qualquer valor. 0 dividido por 6 dá 0. Então, o 0 também é um número racional. E o 1 meio, claro, um número racional. Se eu pegar e dividir 1 por 2, o resultado está aqui, 0,5. Por isso que a posição dele é entre o 0 e o 1. Por quê? Porque ele é 0,5. Se eu pegar toda a fração e transformar em número decimal, eu vou conseguir identificar exatamente qual é o lugar dele dentro da reta numerada. Tá? E aí, professor, e o lado negativo, como é que fica? Olha aqui, ó, o menos 1, também um número racional, tá? Porque eu posso fazer, ó, menos 6 dividido por 6, o resultado é menos 1. Então, o menos 1 também é um número racional, pode ser representado na forma de fração. E, como a gente já viu aqui, o 0, né? A gente fez a divisão bem aqui, ó, 0 dividido por 6, que deu 0. E a gente tem a identificação de que o 0 também é racional. E o menos meio seria justamente a divisão de menos 1 por 2, que dá o quê? Menos 0,5. Então, eu tenho justamente a posição do menos meio. Então, sempre entre dois números racionais, sempre vai existir outro número racional, tá? Que é um número que pode ser representado na forma de fração. Então, em relação a esses três conjuntos, a gente encerra por aqui. A gente viu o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Falou, galera. Até mais.